Olha o óculos na... Tira daí. Deixa eu acender a luzinha aqui. Já deu. E aqui eu preciso de óculos. Todo mundo entrando. Já estão te vendo? Já. Bom. Dá um tempinho pra começar. Vamos dar um tempinho que tem um monte de gente entrando. Pessoalzinho tudo acordado, né? Que bonito. Boa noite, quase bom dia já, né? Quase da meia-noite que a gente fala bom dia. Eu tô sem óculos, Celso, aqui eu não enxergo. Grande, Ricardo. Ana Dulce, linda. Sejam bem-vindos todo mundo, gente. Cadê? Ó. Falei para vocês pegarem seu vinho, né? Então vamos lá, porque aqui é Corujão. Eu quero Califana Ana Rosa, parceirona. Eu quero, aqui ó, que a gente faça hoje uma live diferente, tá bom? Então tá, Que horas são agora? Já deu uma hora? Meia-noite. Meia-noite 1. Meia-noite 1. Eu quero tratar algumas coisas com vocês antes da gente começar na nossa live Corujão. Outro dia eu fui fazer um teste para ver se estava funcionando tudo direitinho. E aí aconteceu que eu entrei junto com a Adriane Barbosa, lá de Campo Grande. E quando nós vimos lá, 2 minutinhos, tinha 18 pessoas. Eu falei, não é que esse povo não dorme mesmo? Bom, quando a gente faz uma live, já vi live 5 horas da tarde, 6, 7, 8, 9, pra mim, esse horário é o horário da família, sabe? Da família, da conversa, da mesa no jantar, daquela conversinha gostosa. E isso foi uma das coisas que me impulsionou a gente estar fazendo essa live hoje, mesmo porque quanto aquele diabinho que está no seu ombro esquerdo te puxando para aquela série no Netflix. Gente, esse negócio de série não é de Deus, não. Eu caí numa dessa aí, misericórdia. Eu tô aqui dando uma forcinha pro anjinho do lado direito, pra gente trocar uns conhecimentos aí. Tá? Essa minha... cooperar com vocês nesse sentido, né? O que eu quero tratar com vocês aqui, eu não sei quanto tempo que vai ocupar a gente, tá? Eu não faço ideia. Porque esse termo do Instagram, esse termo do estresse, eu comecei a trabalhar o que eu tinha de material e é muito rico, ele é, sabe, de uma profundidade absurda. E aqui nós vamos manter o nosso horário. Em raríssimas exceções, às vezes a gente se estenda mais, isso vai depender da nossa situação aí em relação ao tema, né? Se eu conseguir tratar o tema central, então nós passamos para outro dia, a gente continua outro dia. Nosso interesse é
fazermos essa live, depende do que vai acontecer aqui, a gente fazer essa live toda semana, tá? Então, isso por quê? Porque eu já percebi pelo material que eu tenho para apresentar para vocês que nós não vamos terminar isso hoje, tá? Então nós vamos respeitar o que o Instagram vai ditar para a gente que essa 1 hora. O que eu vou passar para vocês é fruto de leitura de diversos livros e que envolvem a nossa existência como seres humanos pensantes, tá? Isso que eu quero tratar com você. Então nós vamos falar de genética, nós vamos falar de psicologia comportamental, medicina, física e biofísica, teoria da informação, neurociência, fotobiomodulação, medicina, religião e saúde. Isso que eu quero tratar com vocês. Tudo isso fruto de uma linha de pesquisa que eu venho fazendo, curiosidade própria minha, de tentar entender o que está acontecendo. Porque eu venho já há muitos anos repetindo uma frase que é uma frase que eu estou vendo que é uma frase assertiva. O que que é? Nós estamos mirando a mangueira para a fumaça e não para o local, o foco do sinistro, o foco do incêndio, tá? E isso, apesar de hoje nós termos um termo que eu acredito que não volta mais, que é a saúde integrativa, isso não volta mais, ela chegou para ficar, e eu vejo o papel de 2 elementos aí, de muito peso, sabe? Que é o ozônio e o ILIB. E não é porque eu trabalho com fotônica, com fotobiomodulação, que eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Mas o ILIB, ele veio para arrebentar. Ele veio para produzir resultados que quem trabalha sabe o que eu estou dizendo, tá? Muito bem. Os mais ligados aí já desconfiaram que o assunto vai longe, né? Nós não vamos terminar hoje. Isso porque estresse, ele pega a gente como um todo, é a nossa existência. Vocês devem concordar com isso, é a nossa existência, né? E provavelmente, eu acredito que provavelmente nós vamos tomar um rumo bem mais profundo do que a nossa expectativa ela pode nos levar. E se isso acontecer, que aconteça para o bem de todos nós. Já posso começar com uma frase, começar com uma frase famosa, porque eu vou tratar com vocês aqui temas que às vezes é paixão para muitas pessoas, sabe? Alguns são mais fleumáticos do que outros, né? E nessa quarentena aí nós estamos vendo que o feminicídio aumentou. O pessoal fica nervoso. Eu saí com o carro esse dia para ir buscar e levar a nossa secretária do lar aqui. E uma entradinha que eu dei lá, já me xingaram e eu também já reagi. Não pode fazer isso, né? E aí eu fiquei pensando, por que a gente tá assim, né? Por causa dessa quarentena, essa incerteza desgraçada que nós estamos aí. Mas o grande líder chamado Martin Luther King, uma das frases mais célebres dele foi: para você criar inimigos, não precisa declarar guerra, basta dizer o que pensa. Eu acho que se você for uma pessoa de relacionamentos, você entendeu o que eu falei e o que quer dizer esta frase dele. E eu vou tratar de temas que eu estou incomodando muitas pessoas, sabe? E uma das situações que eu vejo que tudo é muito mais simples do que parece ser, tá? Eu estou falando inclusive da resolução dos problemas. Esses dias eu toquei num tema de um projeto que eu tenho, e uma profissional
Ela falou, mas você não pode passar isso para o perfil de tal e tal pessoa. Porque isso aí, só faltou dizer, né? É da minha profissão. Né? E eu fui contra. Porque eu não acho que... Eu não olho o profissional, eu olho o público leigo. Eu preciso ter o respeito pelo público leigo e eu preciso facilitar o acesso à saúde para esse público leigo. Tá? Então, eu não sou dentista mais, eu não sou profissional de uma terapia exclusiva de alguém que vá trabalhar na área que é a minha especialidade, que é a fotônica hoje. Tá bom? Ó, a coisa cresceu tanto que se eu fosse dar um nome para esse nosso corujão, eu daria o nome de Minha Alma. Minha Alma. Com aquele acentozinho ali. Minha Alma. Sabe? Porque é justamente tratar da vida da gente, né? E eu pensando em trabalhar na nossa vida, eu estou dando ferramentas para você trabalhar a vida do seu cliente também. Tá bom? Vamos acertar alguns ponteiros? Então, primeiro, o que eu imaginei fazer? Dependendo da evolução do que a gente tiver, que nós conseguimos trabalhar aqui, como for a recepção de todo mundo, nós vamos adaptar o que eu estou me imaginando fazer para vocês. Então, por enquanto, nós estamos pensando em fazer essa nossa reuniãozinha uma vez por semana, tá? Por enquanto. Isso dependendo de como vai ficar, nós vamos trabalhar. Em relação às perguntas, hoje, excepcionalmente nesse nosso corujão, faça suas perguntas aí na caixa de pergunta mesmo, que amanhã nós vamos abrir, vamos dar uma olhada, eu vou deixar gravado não é naquele 24 horas, como chamou? IGTV. No IGTV, tá? Então isso aqui acho que vai ficar permanente aí no nosso canal, tá? O Instagram abriu esse recurso agora, achei bem interessante, demorou, né? Eles estavam perdendo gente que tá todo mundo gravando a live indo pro YouTube. Aí ficaram espertos. Então, excepcionalmente hoje, você faça as suas perguntas em cima do que nós vamos tratar e amanhã nós abriremos uma caixa de perguntas, tá? O que nós vamos fazer? Vamos selecionar as perguntas, colocar por tópico e depois, conforme formos humanamente aguentando responder, nós vamos respondendo para todo mundo, tá bom? Essa é a nossa questão em relação à caixa de perguntas aí. Então hoje, faz sua perguntinha aqui embaixo. Próxima live, próximo corujão, vai até mudar de nome, né? Próximo corujão, aí você já faz na caixa de pergunta lá que fica mais fácil. Tá legal. Se eu perguntasse para você o que é o estresse, vou dar um tempinho para você responder. Ou pelo menos pensar. O que é o estresse? Eu costumo citar estresse, o livro do Deepak Chopra, chama O Gene. Estou com ele por aqui. O Gene. Tá? Esse livro, ele trata do estresse sob a ótica da genética. Aliás, é um livro de genética, né? O Gene é um livro de genética. E o que ele fala? Imagine que você vai dormir, e aí você prepara tudo, o seu leito nupcial, tá tudo certinho. E aí você aqui, tá aqui o livro do Deepak Chopra. Super Gene. Deepak Chopra e Rudolf Tanzi. E aí o que aconteceu? Você vai dormir. E aí a hora que você deita, que você puxou o travesseirinho, tá tudo certinho, cachorro começa a latir. Já viu o cachorro latindo? Quando o cachorro não tá latindo pra nada. Aí você já abre o olho e fala,
Dentro de você fala, esse cachorro tá latindo para me irritar. Né? E aí o que acontece? O estresse tem algumas coisas. Primeiro, ele é imprevisível. O que é imprevisível? Não tem como você prever nada em relação a tudo que envolve estresse. Estresse não tem controle. Você não consegue administrar o estresse pelo estresse. Sabe? Então esses detalhes tornam o estresse algo que você não sabe o que vai acontecer, que não tem domínio, tá? E você está à mercê dele. Nós estamos falando de um cachorrinho latindo. Mas estenda isso para relacionamentos, família, cônjuge, vizinhos, família. Você pode colocar drogas, vícios, intemperâncias, falta de paciência, ambiente pesado, carregado, sem ânimo. Estenda isso para segurança, tá? No livro eu vou falar muito dela, Elizabeth Blackburn. Ela trata de comunidades que têm segurança, o telômero das pessoas é mais curto. Países que têm uma diferença econômica, de classes econômicas muito grande, são países mais violentos, pessoas que têm problemas mais de depressão, de problemas psiquiátricos, como esquizofrenia, né? Então isso acaba levando as pessoas Sabe qual é o país que está na ponta disso aí? Estados Unidos, acredita? A gente acha que todo mundo lá é ricão, né? Não é não. Tá? Que está no índice mais baixo desses problemas de vida em relação ao estresse é Japão e Alemanha. Ali a classe social e econômica deles a distância é muito pequena entre eles. Leva isso para trabalho, relacionamento no trabalho, leva isso para saúde. A gente não sabe o que está acontecendo com a gente hoje. Leva isso para eventos mundiais, leva isso para incertezas políticas. Você sendo apenas uma pessoa que vai para onde está sendo jogado ir, né? A humanidade hoje corre um risco muito grande por causa das ideologias. Sabemos disso, né? Nós sabemos disso. E o que causa o estresse? Ou seja, ninguém está fora disso. Ninguém está fora disso. Ninguém pode estar fora. Ninguém consegue estar fora disso. Né? Todos nós estamos sujeitos a essas situações que não tem controle, que é imprevisível. Então nós não temos para onde correr. Vivemos numa sociedade. Brasil hoje, escutei falar por especialistas que a crise econômica ainda vai acontecer, nós não sentimos ainda, tá? Por mais que se resolva rápido essa questão da pandemia, mas nós, como um país de terceiro mundo, nós vamos sentir muito este problema todo. Tomara que os especialistas estejam errados. Outro dia eu li o Enfield, uma frase dele dizendo que especialista é o profissional que sabe explicar por que a previsão dele deu errado. Então, aí a gente fica na mesma, né? E eu acho que é bem isso mesmo. Então tomara que ele esteja errado, tomara que nós, como um país nós vamos demorar um pouquinho para engatar de novo, mas nós vamos conseguir fazer isso aí. E acredito que não vai demorar muito. Obviamente vamos ter que consertar algumas coisas. O brasileiro é um povo que gosta de trabalhar e se vira. Então acho que isso aí é uma boa questão. Mas nessa
nesse livro do Deepak Chopra, aqui atrás, que está discorrendo sobre o que trata o tema, ele fala assim, que essa questão do estresse, ele trabalha com os hábitos, escolhas e até pensamentos têm impacto direto sobre nossos genes, definindo a nossa saúde física e mental, prevenindo enfermidades. Então você veja, hábitos e pensamentos e escolhas. Você vê que são coisas tudo de comportamento da nossa mente, que vai ter um impacto direto aonde? Na nossa saúde física e mental. Então ele traz enfermidades físicas e mentais. Tá? Uma outra leitura que eu gostaria de fazer com vocês hoje, para nossa introdução, está aqui no livro da Elizabeth Blackburn, lá na página 351, diz assim: um ser humano é parte do conjunto chamado por nós de universo. Olha que bonito. Uma parte limitada no tempo e no espaço. Ele experimenta a si próprio, seus pensamentos e sentimentos como algo separado do resto. Um tipo de ilusão ótica da sua consciência. Essa ilusão, quer dizer, o ser humano não está separado. Essa ilusão é uma espécie de prisão para nós, restringindo-nos aos nossos desejos pessoais e à afeição por umas poucas pessoas que estão mais próximas. A nossa tarefa é nos libertarmos dessa prisão, expandindo o nosso ciclo de compaixão para abarcar todas as criaturas vivas e em conjunto da natureza em sua beleza. Ninguém é capaz de conseguir isso plenamente, mas a luta por tal conquista é por si só uma parte da libertação e da base de uma segurança interna. Quem escreveu isso foi Albert Einstein. É uma citação no The New York Times. Falou tudo, como diz um amigo meu, né? Falou tudo. E o nosso contexto, eu quero trabalhar com vocês, por exemplo, com algumas coisas que não são verdade. Tem gente que depende de algumas estruturas onde ela dedicou a sua vida profissional, mas que na verdade não é o centro de que aquilo vai causar tal coisa. E infelizmente eu já começo a lembrar do Martin Luther King aqui com vocês. Um dos livros que eu li, que eu quero tratar com vocês aqui, é A Mentira do Glúten. Esse livro, A Mentira do Glúten, é um livro antagônico, diametralmente antagônico ao livro A Barriga de Trigo. Então tem muita gente que fala que o glúten e a lactose fazem mal para nós. Fazem mal para nós. E isso não procede. Algumas pessoas não podem com essas substâncias. Somente algumas pessoas. Tá? Não é que essas substâncias venham fazer mal para as pessoas. Eu tenho médicos do INCOR e outras instituições aí muito boas dizendo que o glúten, a falta dele, tira uma parte do seu sistema imune contra tumores, contra neoplasias. Tá? E de repente nós juntamos a criança com a placenta, tudo, e jogamos tudo no lixo. Tá? Para determinadas situações com que encontram o seu organismo, eu não daria glúten, eu não daria lactose. Para você eu não faria isso. Como, por exemplo, isso é veneno para os autistas, as crianças com a síndrome de autismo, tá? O espectro autista. Então eu não faria. Por quê? Por causa do organismo dela. A forma com que aquele organismo se encontra naqueles momentos. E aí isso acaba fazendo mal. Tá?
Quer ver outra situação? Vocês conhecem o Olavo de Carvalho. Eu estava vendo um vídeo dele, numa das brilhantes palestras que ele sempre fez. Ele tá com o cachimbo dele em cima da mesa e ele pega o cachimbo, fala: isso aqui, ó, eu trago para vocês, para dizer uma coisa para vocês. Não caiam ou simplesmente escutam. Eu já junto com outra frase que diz que a pessoa que aceita tudo ou nega tudo é a pessoa que não quer pensar em nada, né? Então ele diz que ele traz aquele cachimbo para tudo quanto é lado, porque os Estados Unidos lançou uma campanha contra o tabagismo. Eu não fumo, tá? Dizendo, já fumei, mas não fumo. Parei com 23 anos de idade. Dizendo que o tabagismo, a nicotina, com tudo aquilo que ela tem, acaba causando câncer no pulmão. Hoje, apenas 1/3 da população americana fuma. Não diminuiu um caso de câncer de pulmão naquele país. Já lancei a segunda incerteza. Tá? Já lancei a segunda certeza. A mentira do glúten, ele trata de outras coisas. Ele trata do glúten, ele trata do sal. Sabe? Por exemplo, os Yanomamis, os nossos índios aqui do Brasil. A dieta deles é sem sal. A sobrevida deles é mediana. Bem menor do que a nossa aqui. Você não vê aquele pajézão velho mais, um cacicão velho, não. Esse povo, ele não tem uma sobrevida muito longa. Você não vê 100 anos. A pessoa que mais, a pessoa não, a comunidade, o povo que mais consome sódio, não estou falando de sal, que tem sal que fala, não é o sal que é o problema, é o sódio que é o problema, que consome sódio no planeta, são os japoneses. Adivinha quem é o povo que tem a maior sobrevida aqui no país? Justamente, os japoneses. Bom, aí você não toma leite e não come carne. Não é essa defesa que faz o pessoal aí? Não comer carne. E o que tem essa carne? Essa carne tem hormônio, não sei o que. Bom, tem uma tribo lá na África, eu não me recordo o nome agora. Eles são fortes, os negrão grandão. Alimentação básica dele: leite cru e carne. É outra coisa que a gente não pode afirmar, que é isso que acontece isso e aquilo acontece aquilo. Então, os alimentos, de acordo com o livro, por exemplo, do Mexa-se Pouco, Emagreça Muito, que eu achei de péssima. Eu não sei se o tema em inglês é isso aí, mas eu acho que deveria ser Mexa-se pouco e seja saudável, sabe? Aí acho que seria um tema apropriado por ele, mas emagreça muito. O duro é que emagrece, né? Mas é assim, esse livro, ele diz o seguinte, que o grande problema nosso é isso aqui que eu tô agora. E vocês provavelmente estão aí. Cadeira. Você passa 1h30 na academia e 8 horas, 6 horas sentados. Esse é o grande problema. E nós temos a nossa NET, N-E-T, No Exercise Thermogenic. É a sua... O seu metabolismo basal que trabalha sem exercício. Nós temos aí 60% dela. Esse NET, que envolve as células, a musculatura vermelha, e não a branca. A branca é do cara que corre, a vermelha que está trabalhando no seu NET. Você, ficando em pé, e aí a gente entra numa outra questão que eu quero tratar com vocês outro dia, quando a gente fala de biofísica, nós estamos falando de bósons, biofísica não, é física mesmo, os bósons, que a gente tem um desses bósons aí, que é conhecido como graviton. Só o fato de você ficar em pé, então você sentado, você está queimando 5 calorias. Se você levantar, você queima 3 vezes mais, vai para 15 calorias. E olha que interessante, se você mascar chiclete em pé, já vai para 20. Você mascando chiclete em pé, você gasta de energia
o que você gasta sentado. Entendeu a importância de ficar sentado? E o que é essa NIAT aí? Lavar o carro, carpir um quintal, carregar uma caixa para lá, caminhar, sabe? Ó, caminhar e não correr, viu? Caminhar. Olha como eu estou facilitando a vida de vocês, hein? Quando eu falo de vocês, pensam também nos seus pacientes, né? Que o tema aqui, como eu disse, ele é bem amplo. Deixa eu molhar a boca. Então, o que o autor do livro, esqueci o nome do autor agora, o que ele fala? Exercícios mentem, alimentação mente. Tá? Eu falo que não é nenhum nem outro. Tá? Exercícios mentem, alimentação mente. E ele explica por quê. E o trabalho dele foi um trabalho primoroso, publicado na New England Journal of Medicine, publicado na Nature, foi consagrado, não me engano foi tese de doutorado dele. Então foi muito bem aceito. Tá? E vocês já ouviram falar também do livro As Zebras, Por que as Zebras Não Têm Úlceras? Por que isso acontece? Ela dá uma carreira, eu lembro que uma médica, ela comentou sobre isso, que ela teve na África e ela viu isso. O leão, partiu para cima da zebra, a zebra, vup, saiu fora, deu um zigue-zague para cá, conseguiu sair fora do leão, o leão cansa rápido. E aí o que aconteceu? E ela acabou, parou de correr, parou de respirar, abaixou a cabeça e continuou comendo a grama. De vez em quando levantava a cabeça e ia se alimentar, como se nada tivesse acontecido. Os seres humanos, nós não somos assim. Nós ficamos ruminando o que aconteceu, o que já aconteceu, que não tem como mudar mais. Ficamos apreensivos pelo que vai acontecer. A princípio ele vai acontecer, ou seja, ansiedade, e acabamos por sacrificar o momento do presente nessas duas situações, ficando no passado e sofrendo pelo futuro, né? Coisa que passou, não dá para a gente trabalhar mais. Então esse livro, o Por que as Zebras Não Têm Úlcera, ele morre em cima disso aí. Tá? O livro O Segredo Está nos Telômeros. Ele é um dos melhores livros que eu já li. Porque você pensa que todo livro que trata de genética é um livro fantástico. Tá? É um livro fantástico. É um livro que descreve a nossa fisiologia toda. A gente fala da diátese. O que é diátese? Diátese é as pessoas que têm propensão a determinadas doenças. Lá em Ribeiro fala que você tem a idade do seu órgão mais velho. Isso é diátese. Cada família tem a sua. Né? Tem família que é o sistema circulatório, tem família que é o sistema neurológico, tem família que é o sistema endócrino, e assim por diante. Então é ali que vai acontecer, ou que acontecem esses problemas aí. E quando se trata dos telômeros, os telômeros, gente, ele é de acordo com o geneticista, é o principal sinalizador de como está a sua saúde física e mental. Física e mental. Tá? Então, a Elizabeth Blackburn, que ela é uma geneticista, terceira mulher a ganhar prêmio Nobel no mundo, porque ela descobriu a telomerase, a forma com que ela encerra o livro é coisa fantástica. Eu reservei uma parte ali para a gente discutir. Acredito que não vai dar para fazer isso hoje, mas vai ser interessante. Ela tem uma coautora, Elissa Apple. Elissa Apple é a coautora do livro da Blackburn. A Blackburn é geneticista, é Nobel e escreve um livro de genética.
em cima da telomerase. Muito bem. Qual é a profissão da Elie Seppel? Psicóloga. E o que tem a ver uma psicóloga fazendo um livro de genética? O que psicólogo entende de genética? Mexe só com a mente. Duas situações que ela conta no livro. Primeiro foram as mães cuidadoras. O que são mães cuidadoras? Mães que têm filhos com alguma complicação física ou mental. Tá? Geralmente mental. Então tem alguma disfunção neurológica ou psicossocial. E elas foram medir o telômero dessas mães e viram que tinha mães com telômero comprido e mães com telômero curtinho. O que acontece? Investigando, eles viram que as mães que tinham telômero comprido, elas encaravam aquele problema dos filhos como um desafio a ser conquistado. Um desafio para ela, um desafio de vida a ser conquistado. Já as mães que tinham telômero curtinho encaravam aquilo como um complicante para sua liberdade e sua imagem. Olha que coisa de louco, né? Agora vamos juntar com outro fato. Ela percebeu que as gestantes que moravam em favelas ou comunidades violentas, inseguras, de baixa qualidade de estrutura social, os filhos nasciam com telômero curto. E os filhos nascendo com telômero curto era uma herança da mãe para o bebê. Mães telômeros curtos, bebê nascem com os telômeros curtos. Então aí você junta que o social, né? Isso diminui o telômero, e o psicológico, o estresse. Então, a pessoa que vive no meio do estresse e a pessoa que se depara com o estresse, que é no caso das mães cuidadoras, ambas as situações chegou no seguinte ponto: a forma com que você se dá conta do estresse é mais importante do que o estresse em si. Então, o grande problema nosso não está no estresse em si. O grande problema nosso está em como nós nos damos conta do estresse em si. Aí é que mora o grande segredo de tudo. Gente, onde eu quero chegar para vocês? Aqui está o alfa e o ômega, o princípio e o fim da nossa saúde física e espiritual. Isso aqui é conhecido como alma. A nossa consciência é a vida. É quando nós temos consciência de vida. Isso aqui é a nossa alma. Então, a tua alma, a forma com que você decidiu desenvolver os seus pensamentos, você viu de Deepak Chopra falando o que é o pensamento lá, pode prejudicar tanto o físico como o espiritual. Tá? Esse é o ponto central. Foi feito um trabalho com 278 estudantes de Harvard, uma pesquisa longa, grande estudo, pelo Daniel Kahneman, mas quando a pesquisa assim é de prospecção muito longa, você vai acompanhando, então você vai trabalhando os anos e um vai passando o bastão para outro ali na pista, né? E hoje está nesse caminho. E o que eles encontraram foi uma coisa espetacular, que eles queriam saber o que é que trazia felicidade para a vida das pessoas. E a conclusão deles é que felicidade não está no sexo, não está no dinheiro, no que a gente imagina, não está em posses. A felicidade está no maior número de pessoas que você pode atingir com o seu bom lado a ser oferecido. Aí é que reside a felicidade. Dos 278, parece que tem
sei lá, uns 20 vivos. Hoje, talvez menos. Tá? Esse professor, esse Daniel, esse doutor aí, que é Nobel, ele ainda está vivo, é um senhorzinho já, e ele pegou, nós estamos falando em milhões de dólares investidos, milhares de páginas escritas dentro dessa publicação, e eles chegaram a essa situação. Quanto mais pessoas você puder se relacionar com o intuito de oferecer aquilo que você tem de bom para essa pessoa e sair de você do centro do universo, você não é o centro do universo, você não é aquilo onde tudo desaba, sabe? Embaixo do seu pé não tem um pouco, você não é. Quando você sai do universo, você se torna um soldado do universo para o bem do próximo, aí essas pessoas têm felicidade. E onde eles viram isso? Na saúde das pessoas. Justamente na saúde das pessoas. Vocês já ouviram falar do efeito de Roseto? O efeito de Roseto é uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos. E ali o colesterol do pessoal é baixo. Coração lá cansa esse negócio, dificilmente mata alguém. Não é aquela pessoa que tem uma velhice, não é uma comunidade que tem uma velhice alta, tá? Uma velhice dolorida, uma velhice com a senescência replicativa, como traz a genética. E aí foi um grupo de médicos do governo americano estudar esse pessoal dessa cidade de Roseto aí. Bom, vamos levantar por questões. Primeiro, eles devem ter um trabalho muito tranquilo, né? A hora que chegaram lá para ver o trabalho dos caras, sabe o que eles faziam? A cidade vive em torno de mina. E se tem um trabalho que é extremamente estressante, é o trabalho de mineiro. Perigoso, vive no meio de poluição, é cansativo, então não é trabalho. Porque trabalhar com mina não tem nada disso. E aí depois eles foram bom, então deve ser o que? Alimentação. Foram ver a alimentação dos caras. Juntou. A cidade ali são descendentes de italiano. A comida italiana, massa, aquela coisa, com a comida americana. Fritura, juntou isso. Uma maravilha de alimentação. Não era alimentação. Certamente não era alimentação. Sabe? Que era tudo bagunçado. Meu Deus, trabalho estressante, alimentação demora. Então deve ser os hábitos. Devem ser os hábitos do pessoal. Todo mundo fuma. Todo mundo fuma, todo mundo bebia. Não é aquele bêbado de ficar na calçada. Mas era festeiro, gente festeira. Então, para quem fala em hábito, tá tudo errado. Não sobrou mais nada. E aí eles decidiram permanecer mais um tempo na cidade. E perceberam uma coisinha. O quê? Quando o pessoal chega do trabalho, a massa, a mão de obra, chega do trabalho na casa, depois que tomam o seu banho, eles jantam, eles não vão assistir novelinha da Rede Globo. Eles não vão assistir Jornal Nacional da Rede Globo. Eles não ficam escutando bobagem. Sabe o que eles fazem? Eles saem de mãos dadas, pela cidade, conversando, pela cidade, conversando, rindo, um relacionamento, uma comunidade de confiança entre eles. Todos eles trabalham desse jeito, todos eles se relacionam, todo mundo se conhece na cidade. Tá? É aquele que conhece o xerife, que conhece fulano, que conhece todo mundo, chama pelo nome. Em todas as casas, na necessidade, tinha até 4 gerações. Os mais velhinhos não eram mandados para asilo. Ficavam na casa, a família tomava conta. E preparando o terreno para aquelas crianças que iam chegando para trabalhar, para ter trabalho, para ter emprego e continuar ali com eles. Então não era trabalho, não era... Esse efeito Roseto está no livro O Mito do Colesterol, do Sinatra. Se você quiser ver essa história, ela está lá. Bom, eu estou colocando um monte de pulguinha na cabeça de vocês, não sei se vocês estão percebendo. Aí chega a física quântica.
Aí chega a física. Aí quando a física quântica chegou, ela chegou para arrebentar. Por que a física quântica chegou para arrebentar? Porque a física quântica é a física da incerteza. Quando Einstein ele publicou a teoria da relatividade, dizendo que o espaço-tempo eles encolhiam e passavam mais rápido quando você chegava à velocidade da luz, passar mais lento o relógio na velocidade da luz, essas coisas eu falei assim, bom, o mundo não é bem do jeito que a gente pensa. Newton não estava tão certo assim. E aí eles lançam essa física, descobrem a física, Richard Feynman, o Louis de Broglie e outros cabeçones tá aí, Planck, etc. E aí eles lançam essa física da incerteza. E o que fala a física da incerteza? Matéria é energia, energia é matéria. Tá? E é uma ambiguidade, uma coisa que não completa uma outra, não dá para a gente entender. Energia ocupa todo o espaço ao mesmo tempo. Tem hertz, toda energia tem hertz. Ocupa todo espaço ao mesmo tempo. Onda ocupa todo espaço ao mesmo tempo. Né? Então diz que a matéria é ondulatória, porque ela tem energia. E quando é corpuscular, corpúsculo ocupa um lugar em determinado tempo. Como é que pode ser os dois? Como é que podem ser os dois? Então tudo isso acaba complicando demais todo o conceito que a gente tem a respeito da física newtoniana, a física clássica. Sabe? Não é o que nós estamos vendo. Na verdade, esse mundo, ele é uma ilusão. Porque essa física fica assim. Eu fico pensando, é uma coisa que me incomoda um pouco, como que as pessoas estão trabalhando de uma forma exata com uma física inexata. Como eu posso trabalhar com números exatos? Se eu fizer isso, vai acontecer isso? Se eu estou trabalhando com a física de incerteza. Tá? Eu ainda não consegui entender isso aí. Se você for conversar com um físico, e se tem alguém que entende de física, é o físico, vocês estão vendo a bagunça que está acontecendo aí na saúde, né? Médicos, ideologistas, matando gente por um conceito ideológico de uma coisa que já está respondendo faz tempo, num protocolo que está se mostrando efetivo, e pouco se dane a vida das pessoas. O que vale é apoiar o sistema que eles acreditam. Meu Deus, isso então, você vê médico, o cara se forma para tratar de vidas, e aí isso força outro grupo de médicos, que são médicos que honram o nome que tem, que se juntam para dizer, não, é isso aqui que funciona assim. Então, se tem médico que são feitos para salvar a vida, e estão deixando pessoas morrerem por uma ideologia, que essa medicina ficou para segundo plano, existe isso em tudo quanto é cadeira, inclusive de físicos. Mas os físicos, catedráticos mesmo, eles colocam essa questão da física quântica não ser possível conseguir manipulá-la, como se faz com a física newtoniana, como se faz com a física clássica. Tá? Então a gente precisa pensar um pouco nisso. Agora, essa física quântica então nasceu para falar, ó, nada do que você está vendo é, tá? O que você está vendo não existe, existem vários universos, tem o buraco da minhoca, tem não sei o que, a mola não sei da onde, então a coisa virou quase que uma bagunça. Tá? Infelizmente, ou felizmente, sei lá, isso, lá já citando um pouco do livro sagrado, no livro da sabedoria diz que nesse mundo tudo é ilusão. Tudo é ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. E eu acho que lá já sabiam o que era a física quântica. De meio a 1 quilo do seu peso é de micro-organismo. De meio a 1 quilo é de micro-organismo. Vocês estão me ouvindo? Será que caiu? Parou de correr os nomes aqui, Deus? Às vezes ninguém tá falando nada. Mas não estão respondendo? Vê aí.
Ah, tá bom, já deram positivo aqui, tá bom. Então, de meio a 1 quilo do seu peso é de micro-organismo. Bichinhos que vivem em você. Então, se você está fazendo regime, já fica tranquilo que esse peso que você tem em 1 quilo não é seu. Não lhe pertence. Tá bom? Essa bactéria, essa flora bacteriana, nosso bioma intestinal, por exemplo, a gente tem bastante na língua, então nem se fala. O beijo nada mais é que uma troca de bactérias. Essas bactérias, se elas entrarem em desequilíbrio, ela pode induzir você a um estado depressivo. E vice-versa, é uma linha de duas mãos. Um estado depressivo pode alterar o seu bioma. Sabe? E para encerrar essa parte, o Instituto de Cochrane, não sei se é assim que fala e que escreve, que são o rei das meta-análises, a diretoria dele toda veio no ano passado, não, há 3 anos, dizer que boa parte, eu diria para você, a esmagadora maioria das publicações eram financiadas pela indústria farmacêutica. No ano passado, o editor-chefe do New England Journal of Medicine, esse editor-chefe lá estava 20 anos lá dentro do instituto, disse que as guias médicas, 95% delas eram manipuladas. Um diretor da CAPES, agora estamos falando aqui, eu não sei quanto tempo faz isso, mas é recente, eu acredito que meio do ano passado, ele veio dizer que todas as publicações são manipuladas. E aí? Tá vendo onde você tá? Está vendo o contexto onde você se encontra? Não tem para onde correr. Se você fala em citocina, pró-inflamatórias, quem não as tem? Aí você fala, bom, você vai comer coisa em porcelana. A porcelana chinesa é carregada de metal pesado. Não tem para onde correr, gente. Não tem. Tudo que você colocar, ainda bem que o nosso grande mestre, ele diz que não é o que entra pela sua boca que te mata. O que entra pela sua boca entra pro seu corpo, depois você joga para fora. O que te mata é o que sai da sua boca. E é esse ponto que eu quero chegar. Vocês sabem por quê? E eu tenho que já encerrar daqui a pouquinho. Antes, só queria saber como que eu sei quantas pessoas que estão me vendo aqui. E assim, a grande sacada nossa é que a gente precisa juntar tudo, juntar todas as coisas, sabe? Nós não podemos ficar vinculados apenas a este ou aquele fato. Não, eu vou trabalhar com alimentação e a alimentação vai resolver a minha vida. Errou, sabe? Ah, então eu vou trabalhar com atividade física, a atividade física vai resolver a minha vida. Errou! Do mesmo jeito, né? Ah, vou trabalhar com alimentação e atividade física vai resolver a minha vida. Não! Só isso não resolve e não quer dizer nada. Obviamente nós sabemos que se você está mal de saúde, você está inflamado, você tem que evitar alguns alimentos, sair da sua zona de conforto e se virar. Não estou falando que não é isso, tá? Eu vou trazer dados, nós vamos juntar mais coisa. Mas eu já posso antecipar para vocês. Isso aqui é seu melhor amigo
e o seu pior inimigo. E justamente, Anderson, cuide dos seus pensamentos. Isso aqui é o seu pior inimigo e o seu melhor amigo. É você de você mesmo. Sabe? Eu estava lendo esses dias que a gente acha que nós só temos infravermelho no nosso organismo, né? Não, nós temos todo o comprimento de onda sendo emitido agora. Todo. Tá? Só que essas cores na faixa do visível é 1000 vezes mais, como eu diria, inferior à candela que o nosso olho consegue enxergar. Por isso que nós não vemos. Mas nós liberamos todo o comprimento de onda. E eu vou tratar com vocês aqui sobre a mitogênese, mostrando que a nossa célula se comunica uma com a outra através do quê? Do hertz, frequência. O que é coerência? Luz coerente. Laser. Nós nos comunicamos através de laser. Tá? Então eu acho que isso aí é de uma riqueza muito grande para saber que nós somos seres de luz. É isso, por exemplo, que fez com que chegasse até mim um vídeo da mãe de um autista que eu fiquei impressionado com o que eu vi ali. O garoto, o rapaz, tem 36 anos de idade, andava em volta da cozinha a noite toda, se mordia, é aquele que fica com a mão assim, o braço levantado direto, ou ele fica assim. E já há 1 ano e meio, 2 anos, a mãe dele vem fazendo ILIB, é uma profissional na área da odontologia. E essa semana, ela me passou, semana passada, aliás, ela me passou um vídeo emocionante. O filho dela, nessa idade, começando a falar. Sabe o que é uma criança nessa idade falando ginástica? Que coisa incrível. Começou que quando ela estava começando a fazer ILIB, ela desligou, ele começou a ligar a televisão. Aí ele começava a ligar e desligar, né? Nunca na vida ele fez isso. Então veja como o ILIB, ele tem, que é o centro do nosso papo aqui, ele tem uma ação que explica por que psiquiatras, psicólogos estão vindo fazer o meu curso. Porque ele tem uma ação absurda em todas as áreas. O que o ILIB fez? Desinflamou o cérebro dessa criança. E agora começam a haver novas conexões. E aí eu montei um protocolo para ela, podemos chamar de protocolo Trajano. Montei um protocolo para ela, é onde ela vem conseguindo esse resultado fantástico neste rapaz. Ela tem vídeo dele antes de começar a fazer o tratamento e depois. Ele gritava, sabe? E aí acabava que o garoto tinha assim, uma saúde que era até boa a saúde dele, mas não saía daquilo. Né? Ele anda, tudo normal, só não fala. E agora, já pensou que legal? Ele começar a falar? Se coloca no lugar dessa mãe. Se coloca no lugar dessa mãe. Se coloca no lugar dessa família. De começar a ter um relacionamento. Já pensou ele começar a expressar o que ele quer, falar o que ele quer? Que coisa mais rica que tem isso. Olha até onde o ILIB chegou. Tá? E aí nós vamos trabalhar. Então já viu que eu fiz uma introdução. Né? Nós vamos começar a trabalhar nessa questão de colocar o contexto do estresse. Nós vamos ver ainda bem o que é o estresse. Dentro da nossa fisiologia. E aí vamos colocar as possibilidades terapêuticas que nós temos para isso aí. Então uma das dicas aí é o nosso fantástico ILIB, tá? Essa coisa riquíssima que nós temos aí para trabalhar. Passando o protocolo para vocês, ela faz diariamente, 1 hora por dia, o ILIB no filho. Tem mais coisas que ela coloca lá, coisas que nós fomos discutindo, tanto ela quanto eu, e nós fomos chegando a denominadores comuns para se localizar onde o garoto está hoje, tá? Nós temos 26 segundos restantes. Eu quero aqui agradecer vocês de coração. Vamos ver o que nós vamos fazer aí para a próxima. Eu quero continuar aí batendo esse papão com vocês, levando um monte, o universo todo. Falta 9, 8, 7. Obrigado, os corujões aí.
Até o nosso próximo encontro, nosso próximo papo aqui.